Está começando mais um Papo Avelindo, um podcast onde eu trago as minhas vivências para você se identificar e ver que você não tá sozinha no rolê. Então já começo te convidando para você se inscrever no canal do YouTube, tá bom? Assim você pode assistir e ouvir o podcast, né, os episódios toda quinta-feira às 20 horas. Mas você também seria muito bem-vinda no nosso perfil no Spotify, tá bom? Não esquece de avaliar o nosso podcast dando umas 5 estrelinhas. E seguir a gente também no Spotify, né? Que eu vou ficar muito feliz de ter vocês por lá também. Bom, gente, o episódio de hoje eu queria muito falar se é uma coisa que só eu tô percebendo, mas será que a nossa geração tá com tanta dificuldade assim de envelhecer, de ficar mais velho? De ficar adulto, né? Criar responsabilidades, assim, a sensação que eu tenho é essa, por conta das redes sociais mesmo, né? Eu fico vendo muitos perfis de meninas com 32, 33 anos, já dando conselhos, assim, e de uma forma, assim, que dizendo o quanto não tá satisfeita com a vida atual, com a vida que tá levando agora, né? E aí, se você for olhar em volta, assim, eu decidi reparar um pouco na minha volta, né? Os meus amigos, as pessoas que eu sigo, muitas pessoas não estão aceitando o fato de serem pessoas 30 a mais, de serem pessoas que precisam criar uma responsabilidade, que precisam criar um vínculo maior, assim, com esse status de ser mais velho, né? Por exemplo, eu gosto muito de sair, gente. Eu gosto mesmo de sair, de curtir, de ouvir música, de dançar. Mas eu tô notando de uns tempos pra cá que não é mais o meu rolê ficar até mais tarde na rua, sabe? Ficar de madrugada, acordada, fazer uns rolês, assim, uns passeios que é furada, sabe? Que não vai ter um conforto, que não vai ter... Mas, ao mesmo tempo, eu quero curtir a vibe de ter a possibilidade de sair com os meus amigos, de curtir e tudo mais. Porque agora, né, querendo ou não, estou confortável financeiramente falando e tudo mais. Então, a gente fica nessa briga de tá ficando mais velho, mas não querendo admitir. Não, tem que ir pro rolê, tem que curtir. Mas aí chega lá no rolê, bate uma bad, bate um bode. Vocês estão sentindo isso? Essa coisa também do encontro, né? Encontro de amigos, tô ficando cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo, quando se encontra, é sempre um rolê que depende muito de bebida, lógico, isso se tratando das pessoas com que eu convivo, né? Mas eu fico assim, pensando, gente, sei lá, na época dos nossos pais, assim, era tudo muito... Você via os amigos dele, realmente eles curtiam, mas eles curtiam muito em casa, né? Ou a gente ia pra casa de alguns amigos dos meus pais, ou eles iam lá pra casa, assim, sabe? Eu lembro de ver os meus pais recebendo pessoas em casa, tomando cerveja no engradado, né? Porque quando eu era criança não existia, não era tão comum cerveja em lata. Eu nem lembro quando que surgiu a cerveja em lata, mas eu lembro de chegar caixas e caixas de cerveja em casa, né? De cerveja na garrafa e tudo mais. Então, eu lembro de ver eles abrindo cerveja e bebendo e rindo, e as crianças deles também interagindo com a gente. Isso também é uma coisa que eu noto da nossa geração, pelo menos no círculo de amizade que eu tenho. Só eu tenho filho e mais uma pessoa. Então, quando a gente recebe aqui em casa, ou então quando a gente vai pra casa de alguém, Eloá fica sozinha. Porque nós somos também a geração que tá com muito medo de ter filho, assim. Eu fico até pensando em mim. Eu acho que se eu não tivesse entrado na inércia do casar e ter filho, né, há um tempo atrás, talvez hoje eu seria essa pessoa que não teria filho. Se eu não tivesse tido filho até hoje, aos 37 anos, eu provavelmente não teria mais filho também, né? E aí eu fico vendo isso, que nós somos uma geração que não quer ter filho, não quer ter criança envolvida nas coisas, não pensa nas crianças. Quando eu vou num churrasco com a Eloá, quando a gente faz alguma coisa entre amigos e tudo mais, eu me preocupo em levar um refrigerante,
restaurante, em ver o horário que vai ter comida, porque ela é uma criança, a criança tem horários, né, para comer e tudo mais, outras necessidades. Então, assim, eu fico pensando essa galera que não tem filho e que não quer, e tá tudo bem também. Como eu disse, se eu não tivesse tido ele lá hoje, eu não teria filho também. Mas ao mesmo tempo eu fico, gente, vamos pensar em quem tem, né? Quando a gente faz as nossas reuniões, porque já estamos velhos, já estamos tiozinhos, né? E aí eu também fico vendo a galera nas redes sociais, porque assim, nós somos a geração que nós estamos nas redes sociais e os nossos filhos também estão. É diferente de quando a gente era adolescente, jovem, os nossos pais não sabiam o que era a internet, né? Os nossos pais não acessavam a internet como a gente acessa hoje, né, convivendo com eles, com a geração Z, né, os nossos pais não tinham essas coisas, né, eles continuavam ali chegando, assistindo o jornal na TV, né, assistindo as coisas na TV e lendo o jornal, e a gente na internet lá de escadinha, né, e tal. Então, era um universo paralelo. Hoje não, hoje eu convivo com coisas que a Eloá também convive, né, como por exemplo, eu tenho que estar muito ligada nas trends do TikTok, porque se eu vejo ela fazendo alguma coisa, ou ameaça de tentar fazer alguma trend que não é muito legal, eu já sei daquela trend. E aí eu falo, não, isso não é da sua idade, isso não é legal. Então eu já tenho que estar ligada. Se fosse outro tempo, né, os nossos pais nem saberiam o que é isso. Então assim, daí a gente fica nessa luta de, sou jovem, quero fazer dancinhas, quero dançar, quero curtir uma trend no TikTok, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser madura o suficiente pra policiar os meus filhos. Gente, só eu tô ficando maluca? Porque assim, eu tô ficando pirada. Comenta aqui pra mim o que vocês estão achando disso, da nossa geração. E se vocês sentem isso mesmo, que a gente tá com muita dificuldade de envelhecer e viver essa vida adulta, assim, vamos dizer assim. Outra coisa muito interessante também, assim, é que eu acho que eu nunca, mais nova, nunca parei pra pensar como que eu estaria aos 37 anos, né? Mas eu acredito que uma das coisas que eu lembro de comentar com a minha mãe, né, como quem perguntasse, era da minha profissão, que com certeza era ser estilista, né, que era o que eu falava, que eu queria ser estilista, e realmente aconteceu, eu fui seguindo esses planos, né, eu segui os planos de virar uma estilista, mas infelizmente não rolou, porque realmente a profissão me desanimou, né, pra quem não sabe, eu sou formada em moda, trabalhei 5 anos no Polo de Moda de São Paulo, que é ali a região do Brás, Bom Retiro, mas infelizmente essa área me desanimou bastante por conta do salário. Sim, algumas confecções me exploravam, né, demais, assim, era muito difícil o trabalho, era muito cansativo e eu não era bem paga, né, justamente por N fatores, assim, ou por conta das marcas que eu realmente aceitavam o meu currículo, né, por eu não ter feito numa escola, né, não ter feito a faculdade numa faculdade renomada, vamos dizer assim, e também por conta da região mesmo ali, a região do Brás, Bom Retiro, poucas marcas pagam bem mesmo essa assistente de estilo, estilista e tudo mais. Então, aí eu acabei parando. Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês se vocês estiverem ouvindo barulho, é porque o vizinho tá fazendo uma reforminha aqui na casa dele, então vocês vão ouvir alguns barulhinhos, algumas pessoas falando um pouquinho, tá bom? Mas foca aqui em mim, foca em mim. Então, mas uma coisa também, eu tinha certeza que eu ia ser estilista e eu tinha certeza que eu ia ter minha casa, né? Minha casa própria. A minha família é uma família, como eu disse pra vocês já várias vezes, eu sou muito privilegiada, né? Eu nasci numa família muito privilegiada, no sentido de, foi uma família que deu muito certo, né? Apesar dos pesares. Então, assim, todo mundo tinha casa, meus avós tinham casa, tinha terreno, e aí tanto que a minha família, minha mãe montou, né, construiu a casa dela no terreno do meu avô, então nós éramos um mini condomínio em família, a gente se dava super bem, mas aí a gente foi casando, foi saindo e elas decidiram vender o terreno. Mas era a casa delas, né? Era uma coisa delas. E elas vivem desse legado que o pai dela deixou para elas, né? Querendo ou não, elas venderam, né, o terreno
e agora elas vivem super bem, uma vida muito confortável, num apartamento e tudo mais, né? A minha mãe mora com as irmãs dela, então todas elas moram juntas, né? Que a minha mãe é viúva, então elas decidiram morar juntas. E aí, então, elas vivem super confortável, né? Por conta desse legado que os meus avós deixaram para ela. É uma bênção. Então eu falava disso, eu sinto essa necessidade de ter minha própria casa. Só que é uma coisa que não tá acontecendo agora, por N fatores, né? A dificuldade de comprar hoje uma casa é muito grande, né? Por mais que as pessoas falam, que tem Minha Casa Minha Vida, que tem não sei o que tem não sei o que lá. Gente, mesmo assim, a minha dificuldade em relação é em outros fatores também. É o fator tamanho das casas, hoje diminuiu bastante. Eu lembro da minha casa quando eu morava com os meus pais. Eu tinha meu quarto, minhas irmãs tinham cada uma o quarto dela. O quarto da minha mãe era uma suíte, tinha vaga para garagem para 4, 5 carros. Era um terreno enorme, era uma casa enorme. Claro, a gente foi casando, foi saindo, foi virando um mausoléu. Mas você entende que antigamente, provavelmente a casa dos seus avós, dos seus pais, provavelmente é um sobradão, que tal? A maioria das pessoas, eu vejo até mesmo na periferia, gente. Você vê casas enormes com 3 andares, assim, aquela coisa doida. E eu gosto de casa grande. O Dani também gosta de casa grande. A gente gosta de receber as pessoas. Eu preciso ter espaço por conta do meu trabalho, né? Que nem agora eu tô gravando aqui no quarto da minha filha, sabe? É difícil. Então eu preciso de um espaço, né? Quero muito ter um espaço do meu estúdio, enfim. Então hoje, beleza, consigo comprar uma casa própria? Consigo. Mas eu tenho que conviver com o tamanho, o bairro, né? Às vezes constroem até uma casa legal, mas aí o bairro não é legal, o acesso não é legal. Aí se eu quiser ter um mínimo de conforto, eu tenho que ter um carro também. E tudo isso, assim, sabe? É muito... Chega a ser até um pouco chato, porque, assim, eu quero muito ter minha casa, mas de verdade, gente, eu não quero comprar qualquer coisa, assim, sabe? Só pra falar, comprei a casa. Eu não quero, assim, eu quero realmente dizer, vou ficar nessa casa pelo menos uns 15, 20 anos, né? Muita gente tem a projeção, não, vou comprar essa casa aqui, porque daí depois eu vendo, não sei o quê. E eu não quero essa sensação, porque é a mesma sensação que eu tenho hoje de morar de aluguel. Que assim, tô aqui, qualquer coisa eu alugo outra, né? Aluga de 3 em 3 anos e nananã, querendo ou não, essa casa aqui, desde que eu passei a morar de aluguel, depois que eu me separei, essa vai ser a única casa que eu vou passar de 3 anos, assim, esse ano vai fazer 4 anos que eu tô na casa. Todas as outras, acabou o contrato de 3 anos, 2 anos, né? 2, 3 anos, eu já me arrumava outra. Então, eu falei, não, gente, cada 3 anos eu vou fazer uma mudança, eu não quero isso, eu quero ficar, porque eu morei 26 anos na mesma casa, quase, é isso? 24 anos na mesma casa, sabe? São os mesmos vizinhos, mesmo caminho, mesmo ônibus. Eu não ligo disso. Tem gente que tem essa necessidade de mudança. Eu já não tenho, né? O Dani também não. Ele também morou muitos anos com os avós, então muitos anos. Os avós deles têm a casa deles. Então a gente tem mesmo muita vontade de ter uma casa, né? Primeiro tem isso também, porque tudo que a gente resolve comprar é apartamento. Nada contra apartamento, gente. É óbvio, é a melhor facilidade e tudo mais. Mas eu e o Dani, a gente bateu o martelo e decidiu que a gente não vai comprar um apartamento. A gente quer comprar uma casa, mesmo que seja uma casa velha, pra gente ir reformando aos poucos e transformar. Então, eu vejo essa dificuldade hoje, que é isso, assim, sabe? De como que os nossos pais, os nossos avós tinham tanta facilidade de construir e ter casas grandes, e a gente tá com essa dificuldade, porque além da gente ter que, né, se submeter a esse novo sistema de que tem que comprar apartamento, se você for comprar uma casa, a casa custa milhões, e assim, num bairro... Eu moro aqui na região da Vila Carrão, em São Paulo, né, na Zona Leste. E sim, gente, tem casa de 1,5 milhão. Sim, gente, casa de 1,5 milhão. Porque a região é valorizada. Gente, é muito difícil. É muito difícil ser adulto, bem na minha vez. Não, e bem na nossa vez também, sabe? Mercado, coisas. Por outro lado, a gente também tá tendo muitas facilidades hoje, né? Por exemplo, de ir em shows de pessoas que a gente ama,
que a gente amava quando era criança, adolescente, e hoje poder ter essa sensação de ir no show, né? Você viu essa loucura que foi a galera indo no show do RBD, e se a Beyoncé também vier pro Brasil, se bem que quando ela veio a primeira vez eu fui no show delas, minha mãe não, né? Eu comprei, eu já trabalhava, e é isso, assim, a gente tem algumas facilidades que o tempo tá trazendo pra gente, como, por exemplo, acesso à internet, essa agilidade das coisas, o Pix e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente não progride na mesma velocidade que os nossos pais progrediam na nossa idade. Vocês entenderam o que eu tô falando? Então eu sinto um pouco isso, assim, sabe? A gente não tá progredindo em relação a trabalho também. Muita gente que eu conheço, que eu vejo nas redes sociais, não consegue, não se imagina, tipo, 30 anos na mesma empresa. Vocês têm noção? A minha mãe trabalhou 32 anos na mesma empresa. Ela se aposentou lá. Se você perguntar pra você mesmo ou pra alguém da nossa geração, ali os millennials, se você se imagina 30 anos trabalhando numa empresa, todos nós vamos responder que não. Que absurdo, 30 anos. Nossa, pelo amor de Deus. E cara, por que não, né? Quando eu falo que eu fiquei 5 anos trabalhando no hospital, um monte de gente faz assim, nossa, bastante tempo. Gente, 5 anos só, tá maluco? Tinha gente que trabalhava comigo que tava lá 12, 15 anos trabalhando no mesmo hospital, sabe? Gente, o que será de nós? O que será mais pra frente? Eu não tô nem falando da geração Z, eu não tô nem falando da nossa dificuldade de educar essas crianças. Que olha, gente, também é uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a se analisar. Gente, outra coisa que até o que eu tava conversando com a minha irmã, o que está sendo para nós criar estas crianças, essa geração? Se você tem filho aí com 9, 10, até 14 anos, gata, vamos pegar na mão e assim, rezar, orar, bater um tambor, fazer o que for, que não tá fácil, viu? Não tá fácil, eles já se acham super independentes, tudo que a gente fala não adianta de nada, é muito difícil, assim, sabe? É difícil manter em casa, mas aí quando mantém em casa é difícil porque eles querem ficar no celular ou no computador, jogando ou fazendo sabe lá Deus o quê. E isso é o que minha mãe fala, né? Minha mãe fala isso, ela fala, eu não tive esse problema com vocês porque o que vocês faziam, no máximo, era querer ficar na rua, brincando na rua, mas realmente na rua, no portão, em frente ao portão. A gente morava numa rua, ela era plana. E por ter muita criança nesse pedaço da minha rua, então tinha buracos no chão, assim, que o pessoal encaixava rede de vôlei. Então a gente brincava de taco, andava de patins, porque ela era plana, então ela ia de lombada a lombada, sabe? Tipo, era um negócio muito. Os meninos jogavam futebol. Então a minha mãe só se preocupava da gente ficar ali na rua com o pessoalzinho mesmo da rua. Então ela falou, gente, eu hoje, se vocês tivessem esse acesso que essas crianças têm, com essas coisas todas, eu não sei como que eu cuidaria de 4, né? Que minha mãe teve 4 filhas. Então, o que está sendo para nós cuidar dessa geração, gente? Tá bem difícil. Eu não posso reclamar tanto. Eloá, assim, é o meu anjinho mesmo. Eloá é um anjinho. De tudo assim que eu vejo outras mulheres falando que os filhos fazem, do que eu vejo que os meus sobrinhos fazem também, um pouquinho com a minha irmã. Então, eu vejo que realmente a Lulu é muito boazinha, ela é muito de boa, eu fui abençoada, mas eu tenho as minhas dificuldades, né? Hoje, por exemplo, a minha dificuldade principal com ela é a alimentação, né? Porque como ela tem acesso hoje a muito fácil as coisas de alimentação, eu tenho dificuldade sim de orientar melhor, até porque eu também não sou um exemplo de alimentação. Então ela vê a gente comendo, ela quer comer também, aquela coisa toda. Então é muito difícil, eu tenho um pouco de dificuldade nisso. E eu noto também da geração dela a preguiça de fazer atividades físicas. Mesmo eu, antigamente, né, a gente não tinha tanta facilidade de ficar o dia inteiro na cama deitada. A gente ia brincar no quintal que fosse, a gente ia brincar na rua. Eu lembro de ir a pé pra escola. E minha filha, vai falar isso pra ela. Vamos a pé pra sua escola todos os dias. Ela vai olhar pra minha cara e vai rir. É sobre. É muito difícil, gente, sério. Ai, gente, vamos torcer por nós, viu? Pra cuidar dessa geração, porque tá difícil.
Ai, Avelinda, me conta qual é a sua maior dificuldade que você tá sentindo aí na sua vida adulta. Porque pra mim, neste momento, tá sendo essa dificuldade de progressão, assim, de conseguir conquistar as minhas coisas, né, e tudo mais. Então, essa é a minha maior dificuldade e educar uma criança nesse mundo que a gente tá vivendo agora. E você, que já é aí uma adulta millennium, me diz o que você tá sentindo dessa vida adulta, assim, que você vira pra sua mãe, pra seu pai, que seja, pra alguém e fala: Você não me avisou isso, você não me avisou que era assim. Eu falava pra minha mãe outro dia, eu falei: Mãe, que vontade de voltar a ser criancinha, ficar deitadinha na sua barriga. Ela falou assim: ai, com certeza, eu trocaria tudo pra vocês voltarem a ser neném. Mas, porque, gente, tá difícil essa vida adulta, não tá fácil. E essa vontade também de ser adulto, de conquistar as coisas é muito da hora. Mas também essa vontade de não querer envelhecer, de querer continuar fazendo coisas que a gente fazia quando a gente era adolescente, só que agora com dinheiro, é muito forte a sensação. Bom, gente, o episódio fica por aqui. Só queria fazer essa análise com vocês e tentar entender o que está acontecendo com a nossa geração, não é? Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo no YouTube. Por favor, principalmente você que ouve o podcast pela TV, não esquece de voltar ali no seu celular e dar um like. Eu acho que na TV também dá pra dar like. Enfim, não esquece do meu like, tá bom? E comenta aqui embaixo quais são as suas dificuldades em se ver adulta agora, né? Bem adulta. E se você também tem dificuldade de envelhecer, que você não abre mão de fazer suas coisas, de sair, de bordejar, de voltar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e tudo mais, que não tá nem aí. Ou não, ou se você já se sente quase uma idosa, que 8 horas da noite já quer dormir e seus amigos ficam te pilhando por causa disso, gente, também tem esse outro lado, né? A galera que já tá muito afim de curtir, de falar, não, minha fase de curtir acabou, mesmo eu tendo já 37 anos, 38 anos, minha fase de curtir acabou, agora eu quero só curtir minha casa, né? Pedir uma pizza, ler um livro, ver uma série e dormir 9 horas da noite. Você também é julgada por causa disso? Então comenta aqui embaixo também que eu vou adorar saber. Tá bom, gente? Bom, eu fico por aqui, ó. Um beijo e até o próximo episódio.